Será que você não tem trocado a sua bênção, o seu direito, por aquilo que Satanás vem propondo a você, que é passageiro? Aquilo que o inimigo está querendo trocar com você é passageiro, é temporário. E há muitas pessoas caindo no laço do inimigo, trocando as bênçãos de Deus por algo temporário. Estão perdendo a bênção. Deus te deu algo e você não está se importando por aquilo que Deus te deu. Deus te deu um talento, Deus te deu uma função, Deus te deu uma missão, Deus te deu uma bênção, Deus te capacitou com algo, e muitas das vezes você está trocando essa bênção por algo passageiro, e amanhã ou depois você vai reclamar, e Deus vai dizer: filho, foi você que perdeu, eu tirei de você, porque você não valorizou, e eu dei para outro, porque você não valorizou. Quem está me entendendo aí, pessoal? Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. Ela era o quê? O Senhor respondeu a sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: por que está me acontecendo isso? Foi então consultar ao Senhor. Disse o Senhor: 2 nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas 2 povos se separarão, um deles será mais forte que o outro. O mais velho, diga, o mais velho servirá ao mais novo. Deu para entender aí, né? Ao chegar a época de dar luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos, por isso lhe deu o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de, qual o nome? Jacó. Agora vai lá no versículo 29. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dá-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho, ou a primogenitura. Disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? É isso mesmo, gente, que eu estou lendo? É isso mesmo? Eu repito, verso 32. Disse Esaú: eu estou quase morrendo de fome, de que me vale esse direito de primogenitura? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e foi. Assim Esaú, diga comigo, assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho, ou primogenitura, né? Diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo através da sua palavra. Diga: Espírito Santo, coloca luz no meu entendimento, para que eu possa compreender a revelação
da sua palavra. Eu abro o meu coração para ouvir a sua voz. Amém. Amém, gente? Começamos hoje, pessoal, nós vamos falar da prosperidade de Jacó. Mas por que li primeiro como tudo começou com Jacó, desde o seu nascimento? Para você entender bem melhor. Isaac é pai de Jacó. Só que veja bem, pessoal, deixa eu situar vocês aqui um pouco. Quem lembra que Sara era estéril? Quem lembra? Então Deus prometeu um filho e ela gerou um filho. Qual é o nome do filho? Isaac. Ela deu à luz, certo? Aí Isaac casou. Só que a Raquel, esposa de Isaac, também era o quê? Também era estéril. Que coisa, né? Filho da promessa, mas também era estéril. Então Isaac disse: Senhor, minha mulher é estéril, queremos muito ter filhos. E diz aqui que eles oraram e o Senhor ouviu, mandou logo 2 de uma vez. E era estéril. Quem é que faz milagre, gente? Isso é milagre. Já começou assim. Era estéril e Deus mandou 2 de uma vez. E a Rebeca sentiu aqueles incômodos e disse: o que está vendo? E ela foi falar com Deus. Escuta, Senhor, estou sentindo um incômodo, algo diferente na minha barriga. E o Senhor diz: é porque tu está grávida de gêmeos. A promessa começa na vida de Jacó ainda no... É forte, é ou não é, pessoal? A promessa de prosperidade na vida de Jacó começa ainda no ventre. E aí o Senhor fala para Raquel dizendo o seguinte: olha, eu quero dizer para você que há 2 nações dentro do seu ventre. Serão 2 povos, grande e próspero. Só que o mais velho, o que nascer primeiro, vai servir ao mais novo, o que nascer por último. E aí diz que ao passar do tempo, quando ela veio a dar luz, diz que Esaú nasceu primeiro. E aí veio Jacó. A mão de Jacó veio agarrado no pé de Esaú. Só que esse agarrado não era... O historiador diz que a mão de Jacó estava pregada, não era agarrado assim como segura na mão não, ou no pé não. Teve que ser feita uma espécie de uma pequena cirurgia para descolar a mão de Jacó agarrado no pé de Esaú. Foi dado o nome do primeiro de Esaú, porque era cabeludo e meio aranjé, ruivo, né? Aranjé novo. E aí foi dado o nome de Jacó, o outro, porque Jacó significa aquele que agarra. Gente, de ontem para cá, eu mudei o meu conceito sobre Jacó. Quantas vezes eu mesmo preguei e outras pessoas que ouvi pregar, chamando Jacó de... Jacó é significado de ladrão, de mentiroso, de enganador. Até mesmo eu já interpretei essa palavra assim. Mas eu quero dizer para vocês que eu mudei o meu conceito em relação a isso. A melhor coisa é a gente estudar e procurar a fundo o que é a verdade, sim ou não? E a verdade é que Jacó significa escolhido de Deus. Como é que eu vou dizer que um ladrão é escolhido de Deus? Como é que eu vou dizer que um mentiroso... A Bíblia diz assim, ó, quando fala dos patriarcas: eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Aí poderia ser assim: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e do mentiroso. Eu sou o Deus de Abraão, Isaac e do ladrão. É assim? Então Jacó significa
aquele que agarra. Agarra o quê? Tem foco, vai em busca daquilo que é seu, não desiste, é focado. Glória a Deus, pessoal. Estou dizendo para os irmãos aqui que eu mudei o meu conceito em relação a Jacó mentiroso e ladrão. Jacó teve falhas assim como qualquer um de nós também, sim ou não? Porém foi escolhido por Deus porque fez uma aliança. E o homem ou a mulher pode ser pecadora como for, mas se ele se arrepender e fizer uma aliança com Deus, o que Deus faz? Muda e transforma a vida dele ou dela. Amém, pessoal? Muito bem. E aí eles crescem. Diz a Bíblia que Isaac gostava mais de Esaú. A Rebeca gostava mais de quem? De Jacó. E foram crescendo. O direito da primogenitura, por lei, era para o que nascesse primeiro, o mais velho, o primogênito. E olha Jacó, aquele que agarra, já na sua infância e na sua juventude já lutava por aquilo que queria. Lutava por aquilo que queria. Escuta, pessoal, por lei a primogenitura seria de Esaú. Só que Esaú não dá valor à promessa de Deus. Eu quero dizer para você, a revelação dessa palavra começa aqui agora. Você é escolhido de Deus, Deus tem promessa para você, só que você precisa valorizar a promessa de Deus na sua vida. Porque se você não valorizar a promessa de Deus na sua vida, você vai perder e Deus vai dar para outro. Adivinha o que vai acontecer? Por direito era de Esaú, só que Esaú despreza. E Jacó, que é aquele que agarra, está focado naquilo que quer. O que Jacó queria? A bênção. O que Jacó queria? A primogenitura, a bênção. O que Jacó queria? A promessa. E ele, diz aqui a Bíblia, que ele lutou com todas as forças para alcançar isso. Enquanto um despreza, o outro está focado em dizer: essa bênção aí vai ser minha, essa vitória aí vai ser minha. Eu estou focado, eu vou suar, vou trabalhar, vou me esforçar e eu vou conseguir ela. Amém, pessoal? E aí diz aqui que um belo dia Esaú chegou cansado e disse: que cheiro bom, que comida é essa? Ô Jacó, dá-me dessa comida. E aí o Jacó já começa a negociar e dizer: eu te dou, mas eu quero que você dê para mim o seu direito de primogenitura. E aí nós lemos um versículo aqui que Esaú fala assim: eu estou morrendo de fome e pouco me importa. Vê se você acha aí esse versículo. Versículo o quê? 32, né? Disse Esaú: estou quase morrendo de fome. Ele veio da caça e estava morrendo de fome. E aí ele vai dizer assim, ó: de que me vale esse direito? Gente, o que Esaú está fazendo aqui? Ele está desprezando. Ele poderia dizer o seguinte, Esaú poderia dizer o seguinte: ô Jacó, você sabe que eu não posso fazer isso. A primogenitura, o direito é meu, me peça outra coisa. Mas isso não. Ele poderia se comportar assim, não é verdade? Mas não, ele falou assim: o que me adianta eu ter isso? E aí o Jacó olhou para um lado e olhou para o outro e disse assim: então jura para mim que você vai passar para mim o direito de primogenitura. Quando o nosso pai morrer, a herança e a primogenitura não será tua, e sim minha. E diz a Bíblia que Esaú apertou a mão de Jacó e aceitou. Um detalhe, pessoal, naquela época não tinha cartório, mas a palavra tinha o quê? Poder para dizer: olha, o que eu falar para você é lei, será feito. Os tratados de paz era pela palavra. Comprar, combinar, vender, fazer qualquer negócio é pela palavra. Não tinha cartório para registrar.
Hoje precisa registrar no cartório, não é verdade? Mas naquela época não. Eles apertaram a mão e ele jurou: eu juro para você que assim será feito. E agora, pessoal, quando o Isaac morresse, aquele direito já não seria mais de Esaú, porque ele vendeu ou trocou o direito de primogenitura por um prato de lentilhas. E aí, pessoal, eu quero que você entenda o que essa pregação vai nos trazer de novo. Disse aqui ainda há pouco que Deus, ele deu para você uma promessa. Você é primogênito. Será que você não tem trocado a sua bênção, o seu direito, por aquilo que Satanás vem propondo a você, que é passageiro? Escute, a bênção, a promessa para você é permanente. Aquilo que o inimigo está querendo trocar com você é passageiro, é temporário. E há muitas pessoas caindo no laço do inimigo, trocando as bênçãos de Deus por algo temporário. Estão perdendo a bênção. Deus te deu algo e você não está se importando por aquilo que Deus te deu. Deus te deu um talento, Deus te deu uma função, Deus te deu uma missão, Deus te deu uma bênção, Deus te capacitou com algo, e muitas das vezes você está trocando essa bênção por algo passageiro, e amanhã ou depois você vai reclamar, e Deus vai dizer: filho, foi você que perdeu, eu tirei de você, porque você não valorizou, e eu dei para outro, porque você não valorizou. Quem está me entendendo aí, pessoal? Por favor, no nome de Jesus, valoriza aquilo que Deus te deu. Então diz que Esaú, ele nasce, mas ele não compreende a aliança que Deus fez com o seu avô Abraão. Esaú não compreende a aliança que Deus tinha feito com seu pai Isaac. Ele não entende isso. E aí o que acontece? Ele simplesmente despreza aquilo e vai viver na sua ignorância. Jacó, que é aquele que agarra, Jacó está o quê? Ligado. Diz: opa, Deus abençoou o meu avô, Deus abençoou o meu pai. E o Senhor disse que a descendência decorrente seria abençoada. Essa bênção vai vir para mim. Então Jacó está focado. Como chamar um homem desse de mentiroso? Quer dizer, ele foi, né? Mas ele teve foco de conseguir aquilo que ele queria, que era a bênção. E não posso deixar de falar que Jacó também falhou, e pelo seu erro ele pagou o preço. Lembra quantos anos ele trabalhou para ter a esposa preferida? Lembra como é que ele chegou lá nas terras do seu tio Labão? Como ele foi tratado? Não foi tratado como sobrinho, foi tratado como escravo. Trabalhou sem salário. Por quê? Porque lá atrás ele tinha cometido um erro. E diz a Bíblia que ele pagou por esse erro. Só que agora Jacó está focado em recuperar o que perdeu, e está focado naquilo que ele queria conquistar antes de morrer. Então, de um lado, o irmão que não entende a aliança, troca a primogenitura por um prato de lentilhas, ele despreza a bênção do Senhor por algo irrisório. Chega para o irmão e diz assim: ó, eu não faço conta dessa primogenitura não, fica para tu. Fica para tu. E o Isaac: opa, vem que eu quero. Você não quer não, eu quero. Ei, Deus te deu uma unção, Deus te deu algo maravilhoso. Não faça isso como Esaú fez, não o despreze. Viva intensamente aquilo que Deus te deu, e seja grato a Deus, sabe? Porque enquanto muitos de vocês que desprezam, tem outros querendo estar no seu lugar.
E vamos continuar. Diz que Jacó, ele está focado. Vamos lá no capítulo 27. Capítulo 27 e o versículo 25. Eu repito. Capítulo 27, versículo 25. Diz o seguinte: então lhe disse: meu filho, traga-me da sua caça. Isso aqui Isaque falando com Esaú. Traga-me da sua caça, para que eu coma e o abençoe. Jacó a trouxe e seu pai comeu. Era para Esaú chegar primeiro, né? Só que quem vai na frente? Jacó vai. Vocês estão entendendo? O Isaque pede para Esaú. Para só um pouquinho aqui, pessoal. Escute. Isaque estava cego, já no final da vida, disse: antes de morrer, vou te abençoar. Vai lá, Esaú, traz um prato para mim, para que eu possa me deliciar e te abençoar, porque está chegando a minha hora de morrer. A mãe ouve e diz para Jacó: corre, Jacó, e faz esse prato e toma a bênção no lugar do teu irmão. Escute, pessoal, olha aqui para mim, por favor. A primogenitura, que era a herança, Jacó já tinha pego. Agora seria a bênção, ou as promessas. Quem está me entendendo, pessoal? Esaú já tinha perdido a primogenitura. Agora ele ia perder a bênção, que eram as promessas. Jacó, enquanto Esaú vai lá preparar a caça no mato, Jacó vai ali no quintal e pega lá qualquer coisa para fazer para o pai, se passando pelo irmão. Voltemos à leitura, versículo 26. Então Isaque, seu pai, lhe disse: venha cá, meu filho, dê-me um beijo. Ele se aproximou e o beijou. Quando sentiu o cheiro das suas roupas, Isaque o abençoou, dizendo: o cheiro de meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Que Deus lhe conceda, olha a bênção aí, que Deus lhe conceda do céu o orvalho e da terra a riqueza, com muito cereal e muito vinho. Ou seja, bênção do céu e bênção na terra. Que as nações o sirvam e os povos se curvem diante de você. Seja senhor de seus irmãos, e curvem-se diante de você os filhos de sua mãe. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que o abençoarem. Escuta, pessoal. Isaque está achando que está abençoando quem? Esaú. Quando o Jacó beija o seu pai, dizendo: não, meu pai, sou eu, seu filho Esaú, me abençoe. E olha qual é a bênção: meu filho, que o orvalho do céu, que as bênçãos de Deus repouse sobre você, que as riquezas da terra você venha possuir, que os filhos de sua mãe, quer dizer, seus irmãos, sirvam a você. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, benditos sejam os que te abençoarem. E aí, quando o velho disse amém, Jacó correu. Mais tarde chega quem? Chega o Esaú e diz: pronto, meu pai, trouxe o pai. Ele disse: de novo, meu filho, eu já comi. Então e a bênção? Eu não já te dei? E aí a gente entende por que Jacó foi chamado de mentiroso. Foi chamado de mentiroso. Aquilo foi uma estratégia. Jacó vai pagar por esse preço desse erro. Só que uma vez, pessoal, a bênção declarada é irrevogável. Isaque era cego, não viu. Escute, uma vez a bênção dada, proferida, é irrevogável.
Lembra lá, o que a boca, o que a palavra é dita, está feito. E aí Esaú vai dizer: mas não tem mais nenhuma bênção para mim. Versículo 36: o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim. Verso 37: Isaque respondeu a Esaú: eu o constituí sobre você. Olha o que Isaque está dizendo: já era, meu filho. E ele vai insistir: mas o senhor não tem uma outra bênção para mim? E ele disse: não, eu já constituí o teu irmão, eu pensei que era você. E como disse, se a palavra foi dita, já era. A bênção agora está com quem? A Bíblia diz que Esaú olhou para os empregados de casa e disse: quando nosso pai morrer, eu mato Jacó. Ele jurou o irmão de morte. E aí Jacó faz o quê? Foge. A sua mãe diz para ele: meu filho, vá para as terras do meu irmão, ele vai te acolher, fuja para lá. E aí Jacó vai com a bênção, com a herança, mas vai jurado de morte. Escute, pessoal, como entender essa palavra, espiritualizando ela para nós? Eu quero ter muita responsabilidade no que vou falar, porque Jacó usou de artimanhas para alcançar aquilo que queria. No mundo espiritual, pela graça pela qual estamos vivendo no tempo de hoje, nós não estamos mais naquela época, estamos em uma outra época, que fique bem claro isso. Deus vê todas as... Não tem como enganar Deus, não. Tem como enganar? Não tem como enganar. Jacó conseguiu enganar ao pai e ao irmão, mas nós não conseguimos enganar. Nem tente, porque se você tentar, no início do culto hoje, nós falamos sobre isso. Não tem jeito, porque Deus vê todas as coisas. Enfim, pessoal, a mãe de Jacó orienta que ele viaje, e ele vai. Só que no meio do caminho, Jacó se arrepende da mentira, e ele ora, e ele chora. Ele vai com uma promessa, mas ele vai com o coração ferido. Ele vai com a bênção, mas ele vai com o seu coração machucado, porque o seu irmão agora queria matá-lo. Uma situação muito ruim, em que Jacó vai ter que conviver nesse momento. Mas é nesse momento mais difícil da vida dele, que ele consegue mudar essa situação que seria o término em tragédia. Ele consegue mudar o fluxo desse futuro para ser bênção. Diga glória a Deus. Escute, pessoal, Jacó estava jurado a morte, o fim dele seria a morte de vingança, mas ele consegue mudar isso para a bênção. É por isso que Deus agora promete a Jacó o que havia prometido ao seu avô Abraão e ao seu pai a Jacó, porque Jacó consegue mudar aquilo que estava errado. Mude aquilo que está errado na sua vida. Eu não ouvi, acho que vocês não ouviram o que eu falei. Mude aquilo que está errado na sua vida. Porque se você muda o que está errado na sua vida, Deus te abençoa. Lembra das bênçãos que o pai profetizou para o filho? Que o orvalho do céu seja por você, que a prosperidade dessa terra e a gordura dessa terra você venha possuir, que os filhos de sua mãe curvem-se diante de você. Essa bênção lá na frente ela vai se concretizar, porque Jacó muda o erro o seu erro. Ele conserta o seu erro. Glória a Deus, pessoal.
Diga: eu vou consertar o meu erro em nome de Jesus. A bênção é irrevogável. Irrevogável, irrevogável. Eu quero que você vá agora lá em Gênesis capítulo 28 e o verso 10. Jacó, diz a Bíblia que Jacó sai de casa. Jacó sai de casa um pouco parecido com seu avô, né? Porque quando Deus disse assim para Abraão: Abraão, sai da tua terra e vai para o lugar que eu te... Estou falando de Abraão. Abraão sai, só ele e a esposa. Abraão não leva ouro, não leva animais. Jacó foi do mesmo jeito. Jacó só saiu de casa com a promessa e com uma mão na frente e outra. Ele não levou ouro, ele não levou animal, ele não tinha nada. Ele só tinha o que, gente? Escute, pessoal, que eu vou liberar para você essa palavra aqui. Quando a promessa está com você, você não precisa ter dinheiro, você não precisa ter um carro, você não precisa ter uma empresa. Quando a bênção está com você, pode viajar em paz, vai dar certo. Amém, gente? Você pode não ter dinheiro no banco, você pode não ter nada, mas se você tem a promessa, diga: eu tenho tudo. Eu tenho tudo que eu preciso. Oh, glória! Talvez você está aqui hoje e não tem nada, mas você tem a promessa. Então diga: eu tenho tudo. Vamos lá, pessoal. Gênesis 28, 10. Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus. Olha o que ele viu aí, ó. Os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor. Ele disse: olha Deus falando com Jacó: eu sou o Deus, o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você, a seus descendentes, a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte, para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você, cuidarei de você aonde quer que vá, e eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida, o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: temível é este lugar, não é outro, senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Gente, Jacó estava na porta do... Foi o que ele disse, ele considerou isso: eu estou na porta do céu, esse lugar é santo. Na mesma manhã seguinte, olha a inteligência de Jacó, pessoal. Jacó pegou uma pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna, derramou óleo sobre o seu topo e deu o nome daquele lugar, Betel. Embora a cidade anteriormente se chamasse Luz, Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo que me deres
certamente te darei o quê? O dízimo. Por favor, olhe para mim que eu quero comentar essa parte aqui que eu considero uma das partes mais fortes. Lembre-se que Jacó fugiu para não ser morto, saiu com uma promessa e uma bênção, mas saiu ameaçado de morte. Então, um lado ele se alegrava, mas do outro lado ele poderia se sentir assim: que adianta eu ter a promessa, mas o meu irmão quer me matar? É um pouco complicado isso, sim ou não? E é aí que ele chora, e é aí que ele se converte, e é aí, eu falei se converter? Sim, mas é isso. Atenção, você que é pai, você que é mãe, ensine aos seus filhos pequenos, diga para eles, mesmo que eles venham à igreja, você deve dizer para ele ou para ela: meu filho, minha filha, você já aceitou Jesus? E se ele virar para você e dizer: meu pai, minha mãe, mas eu não já estou na igreja, e aí você vai dizer para ele aquilo que a minha mãe me disse, quando eu tinha lá pelos meus 8, 9 anos, eu já estava na igreja, e um dia ela virou para mim e disse: você já aceitou Jesus? E eu disse justamente isso: mas eu não estou na igreja. E ela vai dizer o seguinte: mas a bênção que está em mim é para mim. A aliança que eu fiz fui eu e Deus. Você precisa fazer a sua. Quem está me entendendo, pessoal? Você que é pai, você que é mãe, ensine isso para o seu filho. Jacó era filho de Isaac. As promessas já estavam apontadas para ele, mas Jacó tem a inteligência de dizer: eu cometi um erro, eu menti, e eu quero consertar esse erro. E como é que Jacó vai fazer? Jacó dorme no relento, e ele tem um sonho. Seu coração já estava quebrantado, e no sonho ele viu uma escada fixada na terra, e que ela subia até o céu, e anjos subindo, e no sonho ele viu isso. E no sonho o Senhor fala com ele em sonho, dizendo: eu sou o Deus, o seu pai Abraão, o seu pai Isaque. As promessas que fiz a ele confirmo a você. Você será abençoado nessa terra, você vai se estabelecer. Quando ele acorda, quando Jacó acorda, ele fica impressionado e diz: o Senhor falou comigo, eu vi os anjos. Jacó, acordado, dormindo não, acordado, pega a pedra, coloca ela erigida, apontando para o céu, derrama o óleo que ele tinha, e ele faz um voto com quem? Gente, pega isso aqui. Quando eu disse que você pai, você mãe, deve confrontar seu filho, sua filha, dizendo: você já aceitou Jesus? É porque a tua aliança não salva ele, a tua aliança salva você. Ele ou ela deve também fazer a sua aliança. Compreende, pessoal? Jacó entende isso, e ele, acordado, dobra os joelhos e faz uma oração: derrama aqui o meu óleo, fazendo uma aliança, fazendo um voto, porque nesse lugar é a porta do céu. Deus falou comigo. É forte, estou falando isso aqui, arrepia. O Senhor falou comigo, eu estou com esse sofrimento, mas o Senhor está dizendo que está comigo, então eu vou fazer uma aliança. Se o Senhor for comigo nessa viagem, me der pão, me der roupa, me guardar, me prosperar lá, me fazer voltar, fazer as pazes com meu irmão, o Senhor será o meu Deus. Estou fazendo uma aliança contigo. Tudo que o Senhor me der, toda a minha prosperidade, eu vou te dar o dízimo. Ele está fazendo uma aliança com quem, gente? Todo aquele erro que Jacó tinha cometido cai por terra agora, porque Deus vê em Jacó uma pessoa sincera, capacitada de mudar. Deus está olhando para uma pessoa que diz assim: ele está se esforçando para mudar. Há pessoas que querem a bênção, as pessoas que querem ser salvas, mas elas não se esforçam por isso. Inclusive ontem eu coloquei lá numa postagem
que o nosso Deus remove montanhas, sim ou não? Mas não se surpreenda se Ele te der uma pá. Deus remove, mas se Ele der uma pá para você, não se surpreenda, porque é para você fazer a sua parte. Muito bem, e aí Jacó chega nas terras de seu tio, como escravo, vai trabalhar sem salário. Então ele trabalha 7 anos, mais 7 anos pelo seu propósito de casar. Ele casa. A Bíblia diz que Labão muda o salário de Jacó 10 vezes. Só que essa mudança de salário não é para mais, não. Ele muda o salário de Jacó para menos. Isso é bom ou ruim? Pergunto de novo, isso é bom ou ruim? Bom, humanamente falando, é ruim. Mas espiritualmente falando, eu quero lembrar você que quando você está com a promessa de Deus, quanto mais o inimigo tentar fazer mal para você, mais Deus vai te abençoar. Ei, Jacó chega e diz assim: ô meu tio Labão, eu nunca deixei um urso animal comer uma ovelha tua. Eu sempre fui trabalhador honesto. E o Labão disse: então tá certo, então eu vou diminuir o seu salário. E Jacó não reclamava. Por que não reclamava? Primeiro que ele tinha um erro a ser consertado, e ele tinha uma promessa a favor dele. Labão diz: olha, a partir de hoje é o seguinte, o seu salário vai ser essas ovelhas de cor salpicada. As que nascerem salpicadas serão suas, as que nascerem listadas serão minhas. E Jacó disse: combinado. E a Bíblia diz que o Senhor começou a abençoar as crias, só nascia salpicada. E Labão disse: tem alguma coisa errada, você está me roubando, vamos inverter o negócio agora. E Jacó disse: não tem problema, vamos inverter agora, as salpicadas serão suas e as listadas minhas. E o Senhor começava, você está ligado aí? Que quando o inimigo quer te prejudicar, mais o Senhor, porque a promessa está com você. Agora, se a promessa não está com você, aí você está num perrengue danado, tem que mudar isso. Mas a bênção estava com Jacó. Quanto mais o patrão fazia mal. E olha que Labão também prosperou com o trabalho de Jacó. Lembra que o rei Abimeleque prosperou por causa da presença de Isaac nas suas terras em Gerar? O mesmo vai acontecer com Jacó. Labão prospera por conta da presença de Jacó. E aí ele chega a repartir, digamos assim, você fica com as salpicadas e eu fico com as listadas. E isso durou tanto tempo que diz a Bíblia que Jacó ficou mais rico do que Labão. E aí mais uma questão ruim vai acontecer. Labão quer entrar em guerra com Jacó. Você está entendendo aí o que é o negócio? Está me roubando, vou te pegar, você merece morrer. E aí Jacó diz: meu tio, eu vou ter que ir embora, porque o Senhor me abençoou mais do que você. Estou indo embora, levando as minhas 2 esposas, que eram as 2 filhas de Labão. Eu não quero derramar sangue. Vou embora porque eu não quero uma guerra. Eu não quero derramar sangue da minha família. E ele teve que se separar. Diz o texto lá na frente que Jacó teve uma ideia de mandar para Esaú animais e presentes. Diga que é presente de Jacó e ele está vindo aí. Aceitou o primeiro presente, aceitou o segundo presente, aceitou o terceiro presente, que era ovelhas. De quem é essas ovelhas? De quem é esse gado? Esses animais é presente de Jacó para seu senhor. Diz a Bíblia que ele chamou Esaú de senhor, para o meu senhor Esaú. E cadê ele? Está vindo ali. Meu irmão está vindo ali.
Está vindo. Aí vem a segunda caravana. De que são esses animais? Isso aqui é um presente que Jacó manda entregar ao seu senhor Esaú. A terceira caravana, a mesma coisa. E diz a Bíblia que quando Jacó se aproximou de Esaú, ao invés deles puxarem espadas, eles fizeram o quê? Se abraçaram, se beijaram, se reconciliaram. Tudo aquilo que Jacó falou para Deus no voto se cumpriu. Glória a Deus, pessoal. Veja o que é a força de uma aliança. Veja o que é a força de um pacto. Veja o que é a força da palavra quando você dá para Deus e quando você é fiel. Deus abençoou Abraão, Deus abençoou Isaac, Deus abençoou a Jacó, mas abençoou também a Esaú. Diz a Bíblia que a nação pela qual sairia de Esaú seria próspera também. Mas enfim, para terminar mesmo, pessoal, para terminar eu quero que você leia comigo, por favor, Gênesis capítulo 35, verso 9. Gênesis 35, verso 9, diz o seguinte: depois que Jacó retornou de Padarã, Deus lhe apareceu de novo. Deus apareceu de novo e o abençoou, dizendo: seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó, seu nome será Israel. Assim lhe deu o nome de... Deus muda o nome de Jacó para Israel. Ele disse, e Deus ainda lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja prolífero, multiplique-se. De você procederão uma nação, uma comunidade de nações. Uma comunidade de nações. Lembra aí, né, das 12 tribos de Israel? Reis estarão entre os seus descendentes. Ou seja, você vai ser pai de reis. A terra que dei a Abraão e a Isaac dou a você, e também os seus futuros descendentes darei essa terra. A seguir, Deus elevou-se do lugar onde estivera falando com Jacó. Jacó levantou uma coluna de pedra. Mais uma vez Jacó faz isso, no lugar em que Deus lhe falara, e derramou sobre ela uma oferta e ungiu com óleo. Jacó deu o nome de Betel ao lugar aonde Deus tinha falado com ele. Amém, gente? Olha aqui para mim, por favor. Aqui Deus confirma a Jacó a aliança que fez com Abraão, com Isaac, muda o nome dele e diz: como homem você lutou com Deus e prevaleceu, seu nome não será mais Jacó, seu nome será Israel. De você partirão nações, você será pai de reis. Essa terra que eu prometi a teu pai é sua, será dos seus descendentes. E quando Deus terminou de falar, o Senhor se elevou, ou seja, desapareceu. Jacó estava falando com quem, gente? Com quem? Com Deus. O que Jacó faz? Jacó é grato, e ele levanta mais uma vez um altar, porque ele reconhece, ele já tinha as bênçãos, ele já tinha a primogenitura do irmão, ele já tinha as bênçãos do pai, mas agora ele faz uma aliança com quem? Agora Isaac fica para trás, e agora ele vai ter o contato direto com quem? Com Deus, e dizer: eu faço uma aliança com você. Traduzindo em miúdos: Jacó, vou te abençoar não por causa do seu pai, vou te abençoar porque você fez uma aliança comigo. Está me entendendo como é que é o negócio? Então Jacó prosperou tanto que o Senhor teve de mudar o nome dele. E é assim que Deus faz.
Deus muda a sua história, Deus muda o seu nome, Deus muda a sua fama. A fama que era ruim, Deus faz com que a sua fama agora seja boa. Esse é o poder da aliança. Diga glória a Deus, pessoal. Para terminar mesmo, Levítico capítulo 26. E agora eu prometo que eu termino. Levítico capítulo 26. Levítico capítulo 26, versículo 42. Já vou terminar. Olha o que eu encontrei aqui. Levítico capítulo 26, verso 42. Apenas esse versículo diz o seguinte: eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, da minha aliança com Isaac, da minha aliança com Abraão, e também me lembrarei da terra. Você não notou alguma coisa diferente aqui? Eu vou ler de novo e descubra aí descubra aqui nesse versículo qual é a razão do motivo que eu estou lendo e qual é o ponto alto desse versículo. Eu leio de novo. Eu me lembrarei da minha aliança com Jacó. Acho que aí já se achou aí, né? Da minha aliança com Isaac, da minha aliança com Abraão, e também me lembrarei do quê? Da terra. Notaram alguma coisa diferente nesse versículo? Não notou, não? Então eu vou explicar para você. As escrituras, quando se referem aos patriarcas, se referem assim: eu sou o Deus vamos lá, gente, fala aí. De Abraão, Isaac e Jacó. E qual o mistério desse versículo aqui? Que Deus troca a ordem. Não é verdade? Trocou a ordem. A ordem é: sou o Deus de Abraão, Isaac e aqui é a única vez na Bíblia que você vê Deus trocando a ordem. Eu sou o Deus de Jacó, de Isaac, de Abraão. Deus trocou a ordem. Eu quero que você entenda dessa maneira. É que Deus está valorizando e colocando Jacó numa posição de honra, numa prateleira de honra. Dizer assim: Jacó fez coisas ruins, mas ele consertou o seu erro, fez uma aliança comigo. E aí Jacó herda as bênçãos do avô, herda as bênçãos do pai, do irmão primogênito, que ele não era primogênito, herda as bênçãos do irmão primogênito e herda as bênçãos que ele faz aliança ele mesmo. E com quem? Jacó foi muito mais abençoado que Isaac. Entende assim? Muito mais. E é dele, de Jacó, que vem as 12 tribos de Israel. A Bíblia diz que Jacó teve 13 filhos. 13. Uma mulher, uma menina e 12 meninos. Os 12 foram cabeças de tribo, de nações. As 12 tribos de Israel. E uma delas veio quem? Jesus, que é da tribo de... Glória a Deus, glorifica Jesus bem forte. É de Jacó que vem as bênçãos de Deus para nós. Escute, pessoal, você tem promessa de Deus, tem ou não tem? Mas não fica triste se as lutas baterem na sua porta. Se as lutas baterem na sua porta, Davi diz assim: o Senhor é a minha fortaleza, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus deu refúgio para Jacó naquela jornada tão difícil. Deus deu refúgio para ele. Diga: o Deus de Jacó é o meu refúgio. Agora sim, fica de pé e glorifica a Deus bem forte com essa palavra.
Uau, que alegria ter a sua companhia aqui. Desejo muito que você aplique tudo que você aprendeu. Meu desejo aqui é alcançar o maior número de vidas para Cristo através da palavra. Então compartilhe esse vídeo para com seus amigos. Que o Senhor te abençoe e te guarde sempre. Fique na paz e até a próxima.